Hoje vou-te ensinar a maneira mais simples de perderes ou ganhares peso sem teres que contar comida. Sim, essa é a verdade, é isso que vamos falar hoje. E não quer dizer que seja a maneira que eu mais defendo, atenção, mas dá para fazer. Dá para fazer e eu vou explicar como é que vocês podem fazer. Agora, antes de mais, vou-vos dar aqui 4 pontos e depois desses 4 pontos eu vou-vos dar algumas coisas que vocês têm que ter atenção antes de começar com isto. O primeiro ponto é: o que é que me faz perder peso ou ganhar peso para que consigas entender o que é que tu tens que fazer a seguir e porque é que o que vai fazer, que aquilo que eu vou dizer para tu fazeres vai resultar. Ou seja, como é que tu perdes ou ganhas peso? É muito simples. Caso sejas um puro iniciante e ainda não saibas disto, vai ficar super claro. Imagina que este nível aqui, ou seja, tens aqui um nível abaixo, tens aqui um nível acima, não é? E este limite aqui é aquilo que o teu corpo consome de energia por dia. E vamos dar-lhe um limite de 2000 calorias, por exemplo. Ou seja, o teu corpo neste momento consome 2000 calorias. Se tu consumires 2100 calorias, tu vais ganhar peso. Se tu consumires 1900, tu vais perder peso. Ok? É matemático. Porquê? Porque se o teu corpo está a gastar, é como ao stock. Se tu estás a vender stock, se estás a vender, imagina que tens um café, tens lá um stock de bebidas, se tu vais vendendo e não vais repondo, tu vais perdendo o stock. É a mesma coisa, está bem? Não tem como falhar, é matemático. E é por isso que funciona, e por isso é que se fores uma nutricionista, mais cedo ou mais tarde tu vais ter resultados. Desde que sigas aquilo que ela te diz e que façam os ajustes necessários. Ponto. Pronto. O que acontece? Como é que chamamos a isto destas 2000 calorias que tu gastas? É a taxa metabólica basal, ok? Não é bem isto, tu tens o TDE, que é realmente aquilo que tu gastas no dia a dia, mas para simplificar é a tua taxa metabólica, vá. É aquilo que tu gastas no teu dia a dia. Por isso, o que é que tu tens que fazer? Se tu estás a ganhar peso com estas 2000 calorias e tu sabes o tipo de alimentação que tu estás a ter, a única coisa que tu tens de fazer é, gradualmente, vai reduzindo as quantidades no teu prato. Ou seja, tens um prato e imagina que neste prato, deste lado, tu estás a consumir muito arroz e que estás a pôr aqui uma quantidadezinha de proteína de frango, carne, o que for, e que aqui estás a pôr um bocadinho de salada. Se tu com este prato tu estás a ganhar peso, tira um bocadinho de hidratos e mantém sempre a proteína, está bem? Tira um bocadinho de hidratos. Mede o resultado ao longo de uma semana. Como é que tu vais medir esse resultado ao longo de uma semana? Vais-te pesar todos os dias e no final da semana tu vais fazer a média dos dias. Está bem? Na semana a seguir fazes o mesmo. Se tu, ao te retirar aquele pedacinho, tu já estás a perder peso, top, continua. Ok? Se for ao contrário, imaginando que tu queres ganhar peso, é a mesma coisa. Tu tens aqui esta zona com hidratos de carbono, tens aqui a proteína, tens aqui a salada. Tu vais acrescentar mais um bocadinho de arroz no teu prato e tu vais adicionar assim mais caloria. Se a tua média das calorias em 2 semanas foi maior, aumentou, tu estás a ganhar peso. Ok, continua. Pronto. É simples assim. A cada refeição que vocês vão fazer, vocês vão retirar um bocadinho a pouco e pouco. Ok? E vão vendo quais são os resultados. O que é que temos de ter atenção aqui? Não deves perder peso demasiado, em demasia. Ou seja, deves estar ali entre o 0,5% e 1% do teu corpo, dos quilos do teu corpo. Imaginando, simplificando, ou seja, se tu tens 100 quilos, vais ter que perder ali entre 500 gramas a 1 quilo por semana. Está bem? Pronto, por aí. Se tu estás a ganhar peso, não é a mesma percentagem. Em 100 quilos, ou seja, é 0,25% ou 0,5%. Ou seja, em 100 kg são 250 gramas de peso a mais ou, no máximo, 500 gramas a mais. Pronto, se os valores transcenderem para um lado ou para o outro, então você tem que reajustar. No caso da perda de peso, se estiveres a perder mais, tens que dar mais um bocadinho de comida. No caso do ganho de peso, se estavas a ganhar a mais, tens que retirar um bocadinho. Pronto, simples assim. E é assim que vocês vão perder peso sem pesar comida. É tão simples quanto isto, não é preciso de grande ciência. O que é que tens de ter atenção nesta estratégia? Para já, a tua proteína, tu assim nem sempre consegues garantir que estás a comer a proteína suficiente. Por isso, deveria ser necessário tu realmente contares a proteína, ou então vai a uma nutricionista, ela vai-te dar a estratégia para tu contares a proteína sem teres que a pesar. Está bem? É simples, basicamente. Se tu tens ali 1 ou 2 bifes de frango e aquilo já é a quantidade e só pesaste uma vez e aquilo é a quantidade que tu necessitas, atenção, não é um bife de frango numa porção, né? Ao longo do dia tens as certas quantidades de proteína, ela dá-te as gramas que tu necessitas daquele alimento ao longo do dia, tu vês o tamanho
o tamanho que ele tem, ou se for à colher, vês quantas colheres é que colocaste desse alimento, e vais mantendo isso sempre estável ao longo do tempo. O que tu vais mexer é sempre nos hidratos de carbono, tá bem? Esse é o ponto que tu tens que ver. Outra coisa é não te desleixares. Eu sei que quando tu estás a perder peso e quando as coisas estão a correr bem, vais ter a tendência, principalmente se fores comilão e guloso, ou gulosa, tu vais ter tendência a querer colocar mais um bocadinho no prato do que aquilo que é realmente necessário. E ao longo do tempo isso vai fazendo a diferença, porque hoje tu habituaste a meter mais um bocadinho, habituaste àquela pressão, o teu olho já pensa que a próxima vez que tu colocares e que tiveres o mesmo pensamento, vais meter a mais do que aquilo a mais que tu já colocaste anteriormente. Então o que é que tu deves fazer? Tira uma foto ao teu prato, que é para tu nunca te esqueceres de como é que ela era antes. Tá bem? E assim consegues ir tendo essa noção. Outra coisa é tirar as fotos ao teu corpo, o teu peso nem sempre vai dizer o que está a acontecer. Tu podes estar com o mesmo peso e estás a ficar num processo de recomposição e na realidade o teu corpo está a melhorar, estás a ganhar mais músculo e a perder gordura, no entanto a balança não o nota. Se tirares medidas também, tudo bem, e ajuda-te bastante. E a outra coisa que eu vos quero também alertar é, isto não garante, ou não é a coisa mais acertada a se fazer. Porquê? Porque provavelmente se tu fores manter a mesma comida que tu estás a comer, tu podes não ter a proteína suficiente, como eu disse há pouco, e também podes ter falta ou carência de alguns nutrientes que provêm de alguns alimentos. Por isso a estratégia sempre melhor é sempre ir primeiro a uma nutricionista, ela vai-te montar essa base de nutrição e a partir daí então, se quiseres, podes ir ajustando por aí e claro, ir-te aconselhando com ela ao longo do tempo também, tá bem? Pronto. Para isso, é isto. É simples, é tão simples quanto isto. Espero que te ajude, experimenta, porque é fácil e de certeza que tu vais ter resultados só com isto. É mesmo super fácil de fazer, e vou resumindo. Vou resumir ainda para ficar ainda mais claro. Tens um pequeno almoço, tu tens um lanche, tu tens um almoço, tu tens um lanche, tu tens um jantar. Desta quantidade que tu já comes e daquilo que já é normal tu comeres, tu apenas vais começar a reduzir. Ou vais começar a aumentar. Depende se queres ganhar ou se queres perder peso. É só isto. E vais vendo naqueles valores que eu disse, entre 0,5% a 1% para perder, entre 0,25% ou a 0,5% para ganhar. Se estiver sempre dentro destes parâmetros, a coisa vai dar bom. E vai dar certo. Tá bom? Até um próximo vídeo. Não te esqueças de deixar o like. Não te esqueças também de subscrever o canal. Eu vou-vos continuar também a dar mais conteúdos técnicos, não só de nível de mentalidade, porque a mentalidade eu sei que é uma parte principal no iniciante, é ter a mentalidade de conseguir e de se manter e ser consistente. Mas também vou-vos começar a passar alguns conteúdos mais técnicos. Por isso, se não queres perder conhecimento e informação que é valiosa, subscreve e deixa o like. Até já!